Hoje é segunda-feira, 14 de outubro, eu cheguei em Buenos Aires pela manhã, depois de uma longa espera no aeroporto de Santiago e um voo miserável de Santiago para cá. Mas eu vou tentar gravar alguns vídeos aqui, se alguém estiver vendo é porque deu certo, falando sobre alguns monumentos que eu quero passar, né? E também alguns estádios de futebol que eu pretendo visitar. E o primeiro que eu vou abordar está aqui atrás de mim, que é o famoso obelisco. Se o som estiver ruim, é por conta do barulho que tem aqui na cidade. O obelisco fica bem no centro de Buenos Aires. Resumindo, o obelisco ele foi erguido em homenagem aos 400 anos da cidade de Buenos Aires. Ele foi projetado pelo Alberto Debes, que era um arquiteto argentino e modernista, mas a sua construção ela foi realizada pela Siemens, empresa alemã. E durante somente 31 dias, então foi uma construção bem rápida, embora tenha levado à morte de um trabalhador. Só que 3 anos depois da sua construção, então o obelisco foi erguido em 1936, em 1939 já queriam derrubá-lo, porque caiu os pedaços, aí alegaram motivos de segurança, motivos estéticos, motivos econômicos, que provavelmente duvidaram, né, de que a obra estivesse sendo feita da maneira correta, e arrumar isso sairia muito mais caro. Então tentaram fazer aí a derrubada, alguns políticos se articularam, mas o prefeito de Buenos Aires na época barrou o projeto, e é por isso que o obelisco segue aqui, como vocês estão vendo atrás de mim, de pé, até os dias de hoje, e sendo um cartão postal da cidade de Buenos Aires. E, apesar de que hoje está ali com aqueles tapumes amarelos, não dá para chegar muito perto, provavelmente está passando por algum tipo de reforma. E aqui perto do obelisco a gente tem também o famoso letreiro, né, PA. Aqui eu estou na parte de trás dele, que não é tão bonita, mas é um lugar onde fico um pouco menos constrangido de estar com esse telefone levantado e falando igual um maluco, beleza? Esse edifício aí que vocês estão vendo é a Casa Rosada, né? A sede da presidência da Argentina, que fica aqui, obviamente, na capital, Buenos Aires. E nesse mesmo local ficaram diversas instituições de poder ao longo dos anos. Segundo os consta no site da própria Casa Rosada, teve desde um forte com muro, poço, ponte levadiça, estilo desenho animado, a também ser a sede do governo já no período da própria independência da Argentina. Aí depois de abandonado e também parcialmente demolido, a casa passou por reformas até que ela voltou a ser sede do governo em 1860. Posteriormente ela ganhou também essa cor aí tradicional, foi a pedido do Sarmiento, que era o presidente da época e também um intelectual argentino. Diz a lenda que eles misturaram sangue com o cal, se não me engano, para que a tinta ficasse mais resistente. Hoje em dia, se essa lenda for verdadeira, isso hoje em dia não faz mais sentido, as tintas elas já evoluíram bastante, meu pai pintou, então eu sei um pouquinho como funciona isso aí, mas eles resolveram, né, manter essa coloração aqui que ficou bem chamativa e é também uma característica desse prédio. Na década seguinte foi construído o prédio dos Correios e em 1886 eles uniram os dois edifícios, tanto que dá para ver que a entrada ali da Casa Rosada, ela não está no meio do edifício, né? Dá para ver que é bem desproporcional. Aqui à direita era o prédio dos Correios, que depois também foi demolido porque ele era bem maior, ele se estendia mais ali para o canto direito. Então eles fizeram essa unificação dos edifícios com aquela entrada ali e demoliram o que restava do antigo forte, né? Se não me engano, eles deixaram só uns canhões, umas coisas assim. Então essa é mais ou menos aí a história, né, da sede do poder do governo argentino, pelo menos de forma resumida e de acordo com o próprio site da Casa Rosada. Esse local que eu estou agora é um verdadeiro case de sucesso, olha aí, hein? O linguajar da Faria Lima. E eu vou explicar o porquê que esse local é então um case de sucesso. A foz do Rio da Prata, ela não é muito profunda, é o rio que vocês estão vendo aqui. E isso foi bom, mas também ruim para os argentinos. A foz do Rio da Prata ser pouco profunda foi bom porque dificultava a invasão de piratas, né, dos invasores aqui a entrarem em Buenos Aires. Mas também foi ruim porque à medida que o comércio ia crescendo e os navios que chegavam com as mercadorias ficavam cada vez maiores, eles não entravam em Buenos Aires. Então era preciso que o navio parasse mais lá ao fundo, que embarcações pequenas fossem
lá buscar essas mercadorias para trazer aqui para a cidade, ou então algo que a cidade estivesse exportando, né? Esses barquinhos pequenos iam lá e levavam num local onde o navio pudesse ficar, que era mais profundo. E teve algo relacionado a essa dinâmica assim também no Brasil. Eu não vou me recordar agora se foi o fim da escravidão ou o fim do tráfico negreiro. Tem uma região ali do Nordeste, quem fazia o desembarque dos escravos eram trabalhadores em pequenas embarcações assim, e a partir de um determinado momento eles pararam de realizar esse trabalho e forçaram ali o fim do tráfico ou o fim da escravidão. Eu preciso averiguar, mas está no livro História do Brasil e Império, da Miriam. O nome dela é difícil, mas eu vou colocar na tela aí para vocês. Então, qual foi a solução para esse problemão? Eles construíram esse porto aqui com um sistema de canais e tal, né? Dá até para ver um canalzinho ali na frente. Só que qual foi a questão? Ele ficou obsoleto em pouquíssimo tempo, né? Em uma década depois da sua construção, o porto já não servia para nada e eles tiveram que construir um outro porto que funciona até hoje e que fica mais pro lado de lá, próximo, se eu não me engano, ao Aeroparque, né? O outro aeroporto aqui, que fica bem no centro de Buenos Aires. Nos anos 90 a região passou por uma revitalização. Claro, demorou um pouquinho para pegar, mas hoje ele é um sucesso aqui, cheio de comércio, de restaurantes, hotéis ali do outro lado, banco também. E é um local bem bonito porque ele preserva alguns traços do porto, né, uma paisagem diferenciada e até mesmo alguns maquinários, dá para ver alguns desses guindastes do porto. Aqui ao fundo, a própria PUC de Buenos Aires também fica aqui nessa região. Então é um projeto que deu muito certo, que eles reaproveitaram um espaço da cidade que estava completamente morto, mas tem toda uma questão de gentrificação, provavelmente não, certamente rolou aqui, que era o que as pessoas mais pobres que viviam aqui no entorno, principalmente de aluguel, foram expulsas, porque essa região foi se valorizando e elas não tinham como marcar com o aluguel nem com o custo de vida do local, né, com os comércios. Então a gente vê que é um local assim bem diferente, igual o Airbnb onde eu tô lá, também é um local bacana ali em Palermo, dá pra fazer uma discussão sobre isso também, mas o porteiro do prédio, o porteiro dos prédios chiques que tem ali, esse cara não pisa aqui, esse cara não mora nessa região, né? Porque é inacessível. A gente vê que ele foi revitalizada, mas é um processo grande aqui de gentrificação que você exclui, né, uma parcela da população a partir do momento que você melhora o local. Isso aconteceu no Brasil, ali no Rio de Janeiro, no século XIX, com a chegada da família real. Isso aconteceu também principalmente no século XX, com tá começando a chover, com a reforma Pereira Passos, né? E aqui em Buenos Aires a gente vê que rolou isso nessa região aqui do Porto Madeira. E eu diria da própria cidade de Buenos Aires. Há várias partes ali que a gente vê que há uma divisão bem grande entre as classes sociais. A bomboneira que está aqui ao fundo não se chama bomboneira, o nome oficial é Estádio José Armando, em homenagem a um dirigente. Mas o formato do estádio veio por conta, né, esse apelido, é porque ele parece com uma caixa de bombons, né? Todo mundo já viu, ele não é oval como a maioria. Ele é mais quadradão por conta do lado de cá. Tem uma arquibancada, né? Na verdade nem arquibancada, é um prédio todo em pé. E quem manda os jogos aqui é o mundialmente famoso, né, Boca Juniors, time fundado em 1905 por imigrantes italianos e também por imigrantes gregos. E o nome é uma junção de palavras, né? A Boca, em homenagem aqui ao bairro de La Boca, onde nós estamos, onde o time foi fundado, e também um estrangeirismo de origem inglesa, no caso, Juniors. Para que o time não ficasse, né, mal falado, pegasse a má reputação da região, que é um local mais afastado e também mais perigoso, eles resolveram colocar esses Juniors aí para ver se pegava e se ficava mais time. Mas ainda assim, o Boca é considerado um time do povo, né, da classe operária, ao contrário do seu rival, a River Plate, que está lá pro outro lado, mas que também nasceu por aqui, por essa região. Quanto a títulos, é quase que indispensável, né? São 3 mundiais, 6 Libertadores, 35 campeonatos e por aí vai. Essa famosa rua fica no bairro La Boca, bem próximo à Bomboneira. Aqui perto também fica o rio Riachuelo
que era onde tinha o primeiro porto, né, da cidade de Buenos Aires. E a região foi fundada aí por esse bairro, né, foi fundada por imigrantes, principalmente italianos. Acredito eu que eles chegavam da Europa vindos do porto e já se estabeleciam por aqui mesmo. É uma região bem simples, então as casas eram feitas de madeira e também de chapa, e essa diversidade de cores, né, todo esse colorido que a gente está vendo aqui, segundo a lenda, é porque os moradores aproveitavam os restos de tinta dos estaleiros dos navios, né, que tinha um porto aqui ao lado, como eu falei, para pintar as suas moradias. A região era bem pobre, né, perigosa também, por isso até ganhou o apelido de conventilhos, seria algo como moradia social, mas a coisa começou a mudar a partir do final da década de 50, por conta de um pintor. Então, como eu ia dizendo, o Benedito Vilela Martins, ele era um rapaz pobre aqui da região, se tornou um pintor famoso e passou a retratar o seu cotidiano, a sua infância, aqui nas suas obras. Isso fez com que as pessoas alterassem a percepção sobre La Boca, né? Passou a ser um local turístico e também mais bem visto, né? E hoje em dia existe todo um trabalho do governo e tal para manter essa estrutura aqui das casinhas coloridas também. O Racing é considerado um dos 5 times grandes da Argentina e o seu estádio, que está aqui atrás, é dos anos 50. O nome oficial é Estádio Juan Domingo Perón, né, em homenagem ao presidente da época, que também facilitou, né, na construção do estádio. Quem foi Perón? Foi um presidente, foi também ditador. Perón é meio que uma ideia na Argentina, nem os argentinos direito sabem explicar. Mas tem um podcast em que o Ariel Palacios, né, da Globo News, participou no podcast Podnext e ele fala um pouquinho, né, sobre o peronismo e a própria figura do Perón. Então procurem lá, Podnext. Voltando para cá, o nome, né, oficial é esse que eu falei, mas todo mundo conhece como El Cilindro de Avellaneda, por conta do seu formato aí bem redondo. O Racing foi um time que passou por muitos problemas no final dos anos 90, chegou a falir e depois foi reerguido pelos próprios torcedores, né, que é uma ideia bem legal. Algo que é importante, que cria sempre uma relação entre a torcida e o time. Eu posso estar meio aí desinformado, mas a última grande campanha do Racing na Libertadores que eu tenho memória é aquela da última temporada do Lautaro, né? Antes dele ir para a Inter de Milão. Esse estádio que está aqui atrás de mim, opa, olha o trem ali. Cadê? Aqui, olha aí, não é metrô, é trem mesmo. Esse estádio que está aqui atrás de mim foi construído, né, em 1928 e era um estádio bem moderno para a época. Ele era feito, por exemplo, de cimento e não de madeira, como a maioria dos estádios desse período. E ele pertence aqui ao Independiente. Obviamente o estádio passou por diversas reformas ao longo dos anos, né, sendo a principal, a mais complexa delas, que foi realizada em 2006, onde até parte das arquibancadas foram demolidas e tudo mais. Mas o mais curioso dessa história é que a grana que financiou essas reformas veio de 2 transferências, do Stari, goleiro, e do Kun Agüero, aquele mesmo, Agüero, ídolo do Manchester City, mas quando ele foi para a Europa, chegou na Europa pelo Atlético de Madrid. Então a grana dessas 2 transferências financiou a grande reforma, quase que a reconstrução do estádio, que leva o nome de Estádio Libertadores da América, por conta, né, obviamente, do histórico do Independiente, de ser o maior campeão dessa competição, com incríveis 7 conquistas, embora nos últimos anos, né, tenha passado meio longe. E logo aqui atrás de mim, do lado de cá, o estádio, né, do grande rival do Racing. Então a gente tem aqui esses 2 times, né, muito interessantes, que eles não compartilham estádio, como por exemplo o Cruzeiro e Atlético compartilharam, como Inter e Milan, Roma e Lazio, mas eles quase que compartilham o mesmo terreno, olha aí. E foi um trampo para chegar aqui, viu, rapaz? Foi um trampo do Granada. Tava meio mal sinalizado no Google, aí teve uns argentinos lá que também não sabia, mas no final deu certo. E eu tô bem feliz, bem animado de estar aqui, porque é um lugar muito maneiro, né? Para quem gosta de futebol. Olha aí, fiquem com a vista do Estádio Libertadores da América e aqui do Cilindro, e atrás de mim de uma obra aí, né, que eles estão fazendo, que pelo que eu vi ali vai ficar bem bonito, mas tá longe de ficar pronto ainda.
maneiro esse museu. Cada portinha dessa aqui, ó, ela se refere a uma década do clube. E dentro da portinha fica a sala que fala das conquistas da década. Aquela televisão ali mostra os acontecimentos no mundo e da Argentina durante essa década. Aí aqui esses campeonatos com a lista, né, dos jogos, resultados, classificação, escalação, foto do time. E aqui sempre tem algum objeto voltado para a época. Então aqui tem umas revistas, não sei bem o que é. Aqui os primeiros telefones celular, um Macintosh, olha aí. Acho que eu nunca tinha visto um pessoalmente, só por foto. E aqui o famoso disquete, não tinha memória para nada se a gente for comparar com hoje em dia. Tem até o barulho aqui do tenista, do Sabatini. Muito legal, cara. Ó, vou pro corredor principal agora. Lá pra trás tem as outras portinhas, onde eu já passei. E aqui fica a última, né? Essa onde eu estava aqui da década de 90. E aqui do milênio. A mesma coisa, tem isso com todas as décadas, cara. É muito maneiro, muito bem feito. Muito, muito superior ao do Boca, por exemplo, que eu fui ontem. Glorioso. Olha lá. Agora isso aqui eu tô na dúvida. Muito legal, velho. Maneiro demais. Aqui provavelmente vai falar algo sobre o 11 de setembro, né? E é isso. Bem feito pra caramba. Em todas as salas, né? Sobre todas as décadas. Muito legal. A maior parte sobre a visita ao estádio do River Plate está sendo gravada agora em off, e não no local, como eu fiz nas outras partes do vídeo. E isso só aconteceu por dois motivos. O primeiro, tinha muita gente na visita, então o local estava muito cheio, tinha muito barulho das pessoas, e eu também queria tirar algumas fotos para mim, né? E se eu ficasse só gravando, ia ficar complicado. Outra, o estádio estava um canteiro de obras. Eu fiquei até meio impressionado, porque tinha muita obra. Então era barulho de serra, era barulho de martelo, era barulho de tudo. Então o áudio ia ficar muito ruim se eu tivesse gravado lá na hora, ia ficar pior do que os outros aí, dos outros ambientes onde eu gravei, que já não ficaram grande coisa. Então é por esse motivo que eu não vou aparecer muito durante a gravação. Esse estádio aqui onde eu estou é a casa do River Plate, o Monumental de Nunes. É o maior estádio da Argentina e da América do Sul também. Mas três coisas importantes. O nome dele, ele não fica na verdade em Nunes, ele fica em Belgrado, que é um outro bairro. O nome dele é Estádio Antônio Vespucci Liberti, não é Monumental. Isso aqui é em homenagem ao presidente da época que ele foi construído. E uma outra questão, o nome atual comercial é Estádio Mas Monumental, por conta de um acordo que o time tem com um grupo que é dono de uma importante rede de supermercados aqui na Argentina. O time foi fundado em 1901 na região de La Boca, mas andou perambulando pelas cidades algumas vezes por conta de estádio, até que em 1935 começou a construção desse estádio aqui, que se encontra em uma região mais nobre da cidade, completamente oposto à região onde o clube nasceu. As grandes contratações e também essa localização privilegiada valeram ao River o apelido de Milionários. Existe também um mito quanto ao nome do próprio clube. É comum ver gente falando que River Plate é Rio da Prata em inglês, mas plate seria placa, prato, enfim. Prata é silver, não plate. Aí também existe a piada, né, de que a galera aqui quis dar uma de gente chique, mas não sabia nem falar inglês. No entanto, até onde eu pesquisei, o nome tem sim relação com os ingleses, mas os próprios ingleses chamavam o Rio de River Plate porque se aproveitaram do termo que os espanhóis utilizavam. Em espanhol, prata é plata. Confuso, né? Eu também achei. Quanto a títulos, o River tem um Mundial, 4 Libertadores, 38 campeonatos argentinos e viu nascer para o futebol o Pablo Aimar, né? Um dos meus ídolos do futebol, que também jogou no Benfica, vestiu a camisa 10. O River também já foi rebaixado no ano de 2011, que comprova que qualquer clube que esteja bagunçado, que tome decisões erradas, que tenha cartolagem, pode ser rebaixado sim, independente do tamanho, independente da sua torcida.